Uma pessoa fez a colocação sobre o vídeo da yoga, esse vídeo recente que eu fiz semana passada, e ela colocou assim: então tudo que beneficia os seres é yoga, né? Então a yoga, basicamente essa seria mais ou menos uma definição. E não é isso, não, não é isso. E quando a gente está falando em beneficiar os seres e aspirar a beneficiar os seres e ter a motivação de beneficiar os seres, isso tem sentidos específicos dentro do budismo. Então, nem tudo que beneficia os seres é yoga e nem toda yoga beneficia os seres. Mas por quê? Uma coisa não tem relação com a outra, mas a gente pode falar um pouco de benefício. Então, como eu já falei várias vezes, eu estou fazendo um retiro de 21 dias em janeiro. Faltam R$ 735 para eu pagar esse retiro. As oferendas, se alguém quiser contribuir de alguma forma, pode usar o endereço abaixo. Se alguém quiser pedir os cartões, é só mandar o endereço para esse e-mail aqui embaixo. E eu agradeço muito essa participação. E também, novamente, eu lembro, é importante para mim sempre falar em resposta a alguém, né? Então, algumas vezes tem surgido perguntas, mas algumas vezes essas perguntas não são úteis para o canal. Então, tentem mais, façam mais perguntas, que daí algumas delas com certeza podem entrar em algum desses vídeos aqui. Muito obrigado. Então, nos exemplos lá que eu dei sobre yoga, né? Então, a pessoa quer conhecer a mente de Deus. Isso muitas vezes está ligado à prática de virtudes e várias outras. Com certeza a pessoa não quer ser uma má pessoa para conhecer a mente de Deus. Mas, por exemplo, daí o Galileu vai lá e larga dois objetos da Torre de Pisa, né? Falam que foi assim, mas pode não ter sido daquele lugar. E, né, descobre que os objetos com pesos diferentes eles caem com a mesma aceleração, né? E que a diferença que algumas vezes existe é devido à resistência do ar e não, né, à atração da Terra, enfim, essa conclusão aí. Por um lado, isso parece ser um conhecimento necessariamente aumentar o conhecimento da humanidade, das pessoas, é um benefício, né? Por outro lado, a gente sabe que a ciência ela é neutra. Você pode usar esse conhecimento para, eventualmente, lá mais adiante, fabricar bomba atômica, ou você pode usar o conhecimento para fazer vacina. Enfim, é uma faca, né? Você pode esfaquear uma pessoa ou cortar um tomate. Então, em si, o conhecimento não tem um valor, uma valoração, né? E muitas dessas práticas de yoga também, elas não têm uma perspectiva, algumas vezes, de benefício. E algumas vezes elas têm uma perspectiva de benefício diferente do budismo, que é, bom, eu vou praticar, ou pelo menos diferente do Mahayana, que é, eu vou praticar essa virtude para minha mente ficar mais calma, para eu poder ver Deus melhor. Então a virtude é um meio, não é um fim, né? Então, no Mahayana, no budismo em geral, como a gente vê a prática da virtude, a prática de beneficiar os seres? Tem dois tipos de prática de benefício dos seres. Tem o benefício temporário, que são todos os benefícios que não necessariamente levam direta ou indiretamente à iluminação. Então eles aliviam certos sofrimentos, eles trazem certas felicidades condicionados, né, que vão ter um início, um meio e um fim. Então esse tipo de benefício ele é importante, mas ele não é o benefício mais importante, ele é o benefício secundário, a segunda prioridade. Né? A primeira prioridade é o benefício definitivo, que é a liberação completa do sofrimento, e mais do que isso, a capacidade do próprio ser, o reconhecimento do ser como um ser capaz de trazer ele mesmo benefício para os outros. Né? Então a bodhicitta, né, que é essa capacidade de ver que o ser, querer que o ser se ilumine e ver o ser como um potencial iluminado e ver o ser como um potencial trabalhador pela iluminação dos outros, essa energia em feedback, né, contínuo de benefício. Então o benefício é querer que o outro beneficie. Né? Então essa aspiração que a gente chama mais, é uma coisa própria do Mahayana, que é a bodhicitta. Né? E ela se expressa, por exemplo, de uma forma muito compreensível no ensinar do Dharma. Daí a pessoa pensa, mas Pinheiro, você está falando do Dharma aí, não sei o que, então você está ensinando o Dharma, você está praticando a, a, a ação da bodhicitta. Não, o Jigpo Rinpoche ele dizia que não é para nós a ação em termos da bodhicitta.
é para Budas. Então, né, claro, ele estava falando dele mesmo com essa humildade, mas é o ensinamento que vem de um ser realizado, que vem de um Buda. É ensinar o Dharma como um Buda, que é uma ação de benefício aos seres. Então ele sabe todas as causas e condições que aquela fala vai produzir até a iluminação do ser, né? Ele tem a sua onisciência. Pessoas que têm uma certa eloquência, que estão falando o Dharma e a cabo a rabo, muitas vezes revelando, né, colocando as coisas fora de ordem, ou revelando práticas que as pessoas não vão conseguir fazer, as pessoas tentam, geram conceitos, não conseguem praticar e assim por diante, elas não estão, elas podem ter alguma motivação de beneficiar os seres, mas não estão sequer beneficiando porque falta capacidade e habilidade, né, e elas estão quebrando o voto ao algumas condições, por exemplo, se a pessoa não quer ouvir o Dharma, se a pessoa não está preparada para ouvir certas coisas, são quebras de voto ensinar o Dharma nessas condições, né? Então, beneficiar os seres, a ação da Bodhicitta tem ação de corpo, de fala e de mente. A de fala é ensinar o Dharma, mas ensinar o Dharma como um Buda. Então, para nós, que nós não somos capazes de ensinar o Dharma, o que resta? Para nós, resta aspirar. Então, quando a gente pratica, a gente aspira, a gente faz a prática com a aspiração de que aquilo produza eventualmente benefício aos seres. E é essa a direção da prática que coloca essa prática dentro do Mahayana, eventualmente, né, porque a mente tem predominância, vai produzir as causas e condições para o efetivo benefício dos seres. Né? É esse tipo de consideração que precisa haver. Né? Então, se a pessoa está saciando a fome de uma pessoa durante toda a vida de uma pessoa, na visão budista isso é uma grande virtude, mas isso ainda é parecido com dar uma refeição, né? Porque tem várias vidas. Então, entre você dar um prato de comida, 2 pratos de comida, 200 mil pratos de comida, se você não tem essa motivação grandiosa de fazer isso com a motivação de que o ser encontre a iluminação, é mais ou menos o mesmo tipo de oferenda, né? Então, o que torna a oferenda grandiosa, seja lá uma flor ou um jardim, um universo cheio de joias preciosas, qualquer visualização, né, que a pessoa de grandiosidade que a pessoa queira fazer, ou oferenda efetiva, né, R$ 1, ou 1 milhão, ou 1 bilhão de reais, essa oferenda ela é grandiosa se há a intenção de bodhicitta por trás dela. Se não há intenção de bodhicitta por trás dela, o tamanho dela não é o que realmente importa. O que realmente importa é essa intenção, né? Essa é a perspectiva do Mahayana de forma geral. E na prática do Shravakayana, eles também têm uma visão do benefício temporário e definitivo, mas eles muitas vezes não se consideram capazes de trabalhar pelo benefício definitivo, nem mesmo de aspirar ou trabalhar nessa direção, né, dos seres. Então, eles preferem trabalhar para aperfeiçoar a prática deles sem fazer essa concessão, essa ideia, sem colocar essa ideia como prioridade de que a pessoa está praticando para obter essas qualidades para beneficiar os outros. Ela está praticando para se livrar dos obstáculos dela, para revelar essas qualidades para ela, porque os outros ela não sabe, pode ser muito difícil, impossível. Ela não tomou o voto de abdicar do nirvana enquanto não levar todos os seres à iluminação, que é algo que se faz no Mahayana. Né? Então, há muitas formas de benefício dos seres que são relativos. Então, por exemplo, dois amigos que usam drogas, daí um dá a droga pro outro fica feliz. Isso tem um benefício, tem um mérito muito duvidoso nisso, né? Mas é um benefício, o ser se acha beneficiado, né? Então, muitas formas de benefício dentro do samsara, eles são... Tem um amigo meu que usa essa expressão, samsara é que nem um cobertor curto, né? Você puxa daqui e daí destapa o pé. Você tapa o pé, você fica com o peito destapado. Então, essa experiência de cobertor curto no samsara é toda assim. Você resolve um problema aqui, cria 10 outros problemas lá, e assim vai, né? Então, essa ideia de um benefício, ela está toda envolvida em causas e condições, em julgamentos e assim por diante. Não é que a pessoa não vai produzir benefícios relativos. Por exemplo, dar um sorvete, né? Então, uma pessoa que tem um apego assim, a um estilo muito moralista, então ela pode pensar, não, mas no Dharma os prazeres sensuais são um obstáculo. No Shravakayana, os prazeres sensuais são um obstáculo. Ou talvez na prática de Shamatha. Em alguns contextos no Dharma, os prazeres sensuais. Então, um sorvete é um problema. Então, eu não vou dar para a criança um sorvete. Né? A criança nem está praticando Shamatha, nem tem conexão com o Dharma. Aquele sorvete ia ser só uma felicidade condicionada temporária para a criança, mas
não ia prejudicar em nada, porque ela não tem essas coisas que ela poderia estar praticando, né? Ela não poderia estar praticando. Então, naquele contexto, é hábil dar o sorvete, mas aí a pessoa é meio moralista, ela pensa, não vou, eu vou beneficiar ela dando um livro. Aí dá um livro que a criança não vai entender, não vai conseguir usar, não tem habilidade nisso, né? Então, esses nossos julgamentos, quando a gente tá, como a gente não é onisciente, como a gente tem defeitos, eles são todos parciais, todos meio cobertor curto, assim, né? Então, o que a gente faz? A gente faz o melhor que a gente consegue e coloca a aspiração. Então, quando a gente tem a motivação, a aspiração de trazer benefício para levar os seres à iluminação, aquilo se torna uma prática espiritual, aí se torna uma yoga mahayana, né? Se torna uma prática, um cultivo da mente dentro do mahayana. Se a pessoa tem essa perspectiva. Se a pessoa tem a perspectiva de que ela está praticando para remover certos obstáculos nela, para daí ela avançar e daí atingir a iluminação, ela está praticando o Shravakayana, né? E se ela está praticando, sei lá, benefício dos outros para ver Deus, etc., está praticando essas outras yogas não budistas, que são teístas e assim por diante, né? Mas ela pode também estar praticando métodos que não visam o benefício dos seres, mas que têm o cultivo da mente e assim por diante. Aí, nesse caso, existe yoga sem trazer benefício aos seres, com certeza, né? Então, quando a gente tem a motivação de trazer benefícios aos seres para levar eles à iluminação, daí tem o Mahayana, né? Quando a gente tem a motivação de trazer benefícios aos seres para remover os nossos próprios obstáculos, para nós mesmos nos iluminarmos, a gente está praticando o budismo de forma geral ou Shravakayana. Se a gente está praticando o benefício dos outros com outras motivações, daí a gente está praticando outras coisas, e se a gente está praticando sem pensar no benefício, ainda assim é possível treinar a mente e obter certos resultados, como, sei lá, a pessoa que faz mindfulness para trabalhar melhor, né? Então ela está pensando em beneficiar os seres, está pensando em avançar no cargo, né? Beneficiar os seres porque se eu beneficio os seres eu me dou melhor. Assim, basicamente essa é a motivação egoísta usual das pessoas, né? Tem um egoísmo burro e um egoísmo inteligente. O egoísmo inteligente é esse que, pelo menos, não quer o mal dos outros, porque sabe que se criar amigos, o caminho da pessoa fica mais fácil, né? Então isso aí não é prática espiritual, mas é uma coisa que é o mínimo, né? É o mínimo do mínimo. Mas mesmo assim, a pessoa pode fazer certas yogas e etc. sem consideração sobre isso nenhuma, né? Então, essa coisa da prática, ela não está... No budismo ela está, fora do budismo não necessariamente está vinculada a isso. Da mesma forma, a pessoa pode ter várias práticas de benefício aos outros, mas se ela não tem isso de uma forma sistemática e com as motivações de se iluminar e de iluminar os outros, então ela não está fazendo prática budista, ela está fazendo outras práticas de benefício, assim, com motivações variadas, até com a própria motivação egoísta, né? Então, cada um desses aspectos precisa ser verificado e a gente precisa entender essa coisa do cobertor curto e de como nós somos limitados em beneficiar os outros e como é importante a aspiração e como é importante refinar a nossa capacidade de beneficiar eles, né? E de todas as formas possíveis, temporárias e definitivas. Então essa era a reflexão. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo onde eu informo o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.
Rirawai Korajinga Sumpana Neoma Lundi Quenete Rezium Atenzinja Soiza Pekaja Produtin Dirt Om Sorte Diamante Penente Rasawa Concha dos Zeus Etai Bai Médio no Tutu Permanente Organização da Tutem Dirt Time Quene Pema Sambal Sassora Gente Seno Pai Garde Wancho Chico Tu Pecu Coisa Destinta Zenda Shinja Chigmeto Jutru Panangue Wancha Tumando Pateno Muyeng Kupa Malora Sanelun Tutin Leta Tutem Dirt Pemeja Sum Pemerisu Tia Pemetan Lati Kuzizuan Pemancho de Troma de Sojino Nibe Melun de Dirt Penenjo Ene Chimpote Paiuri Nepadan de Basi Pechambundan Conseja Senten Dirt Tu Son Sandia Guru Rinpoche do Condado de Watimbo Jabartia com seu tutor da Poça Sol, Depson Chinchilla do Sushi, não se lembra de chuva, dançam balão de tropa Chinchelo, uma rumba Zaguru, Pema CD, que loja som de lote, alien, sação de papel, trojo, som, não guarda, miral do Sungele, show.